Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição 12 da revista As Grandes Doutrinas da Graça e hoje nós falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Como nós vimos até aqui, o Espírito Santo ele já habitava os crentes no Antigo Testamento. Também nós vimos que os discípulos já tinham o Espírito Santo e já o conheciam. E o que Jesus mostra para eles é que após a sua partida, o Espírito Santo então seria derramado de uma forma plena. E aí então o Espírito Santo seria derramado como consolador e uniria toda a igreja debaixo dele. Então, a diferença ali do Antigo Testamento para o Novo é que o Espírito Santo seria derramado de forma plena. Mas isso não faz com que os crentes não tivessem no Antigo Testamento. Com a ascensão de Jesus, o Espírito Santo então foi derramado e ele só seria derramado quando Jesus subisse ao trono novamente. Então Jesus prometeu que o Consolador seria enviado quando ele voltasse ao Pai, que ele não deixaria os crentes sozinhos no mundo. E a Bíblia nos mostra que Jesus ele reassumiu o seu poder de glória, reassumiu o trono, voltou ao trono, está sentado à direita de Deus e mandou o Espírito Santo para habitar nos crentes. Então aí a gente pode se perguntar então por quê? Se Jesus prometeu ali derramar o Espírito Santo, então não havia o Espírito Santo no Antigo Testamento? O que nós precisamos entender é que no dia de Pentecostes aconteceu algo diferente. É como se Deus estivesse fazendo o contrário do que havia acontecido em Babel. Seus irmãos se lembrarem, em Gênesis 11, quando é descrito o evento em Babel, aquelas pessoas tentaram, por sua própria força, acessar a Deus, fazer coisas que os pudesse levar a Deus, e Deus então separou eles em línguas e espalhou eles por toda a terra. E o que acontece em Pentecostes é que Deus traz todo esse povo de volta para uma união. Naquele dia de Pentecostes, então, Deus está trazendo a igreja e reunindo debaixo de um só Senhor, todas as pessoas de toda raça, língua, tribo, povo e nação. Então, todos aqueles povos que estavam separados, agora eles estão reunidos. Então, Deus os traz de volta e por isso é como se fosse uma Babel invertida. Lá em Babel eles foram dispersos, agora em Pentecostes eles são todos reunidos debaixo do Senhor. E foi por isso, então, que ali em Atos 2, as línguas apareceram, porque eram pessoas de vários lugares que não falavam a língua dos discípulos e precisavam ouvir na sua própria língua. Foi o que aconteceu, inclusive, e o que é relatado lá em Atos 2. Eles disseram, nós não ouvimos eles falarem na nossa própria língua, né? Então, Deus ali reunindo o povo no dia de Pentecostes das línguas para que eles possam compreender as verdades de Deus. Então, as línguas que antes dividiram os povos, lá em Babel, agora Deus reúne novamente ao dar o dom de línguas para eles no dia de Pentecostes. E ali no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e glorificaram a Deus e assim foram batizados em Cristo, ou seja, na igreja. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi para a instituição de uma nova igreja do Novo Testamento. Então, como eu disse, os discípulos eles estavam na dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então eles precisavam experimentar o que a igreja do Novo Testamento experimentou. Eles pertenciam ao Senhor, eram convertidos, mas precisavam do Espírito Santo que ainda seria derramado. Então eles estão ali na dobradiça, e isso é um caso, podemos dizer, excepcional. Não é a regra, como nós vamos ver depois. Mas quando que surgiu esse termo pentecostal ou essa expressão ser pentecostal? No início do século XX, na famosa Rua Azusa, ocorriam reuniões em que as pessoas buscavam uma segunda bênção, buscavam o batismo com o Espírito Santo, que é como se eles já tivessem sido convertidos, mas ainda não eram plenamente crentes e faltava ainda o Espírito Santo. Então, ali nessas reuniões, eles buscavam essa segunda bênção, e o que era caracterizado por aquele culto era pulos, gritarias, né? Há relatos de pessoas que ouviam passando na rua as manifestações deles, o falar em línguas, e aí, então aquelas pessoas se reuniam lá esperando que a segunda bênção fosse dada a eles. Então, a partir do século XX, que isso aparece.
Antes disso, houveram relatos de manifestações de línguas em alguns movimentos só. E esses movimentos eram ligados a movimentos heréticos, né? Então, na história da igreja, ou pelo menos considerando desde a igreja primitiva, isso nunca havia acontecido. A busca por batismo com o Espírito Santo nesse sentido de uma segunda bênção e o falar em línguas. Então foi um movimento novo ali naqueles dias ou no começo do século XX. E a consequência disso é que a igreja então passa a ser dividida entre dois grupos: aqueles que foram convertidos e não têm o Espírito Santo, e aquele outro grupo que recebeu o Espírito Santo e então, de certa forma, é superior àquele primeiro grupo. Isso faz com que a igreja seja dividida em dois grupos. Só que, como nós vamos perceber daqui a pouco e vamos ver alguns textos, Deus fala, né, Deus nos mostra que a igreja ela é única e ela é unida. Não há distinção entre pessoas dentro da igreja, porque ela é um só corpo e é uma unidade, né? Então, se houvessem crentes com menos capacidade e menos condições, isso significa que a obra de Deus não foi feita completamente. Então, isso não é possível. Ou Deus transforma o pecador, ou ele não transforma. Então, essa diferença que esse movimento faz, ela não é bíblica. Como nós vamos ver, quando Deus transforma, ele transforma de uma única vez. E também isso pode gerar também um orgulho espiritual para aqueles que pretensamente já receberam o Espírito Santo, porque eles são superiores, e faz com que aqueles que não receberam, busquem de qualquer forma. E aí então eles podem até simular terem recebido, ou se angustiarem de tal forma que nunca conseguem receber e acabam se perdendo, né? Então, são várias consequências que trazem esse entendimento de que pode haver uma diferença entre crentes ou categorias diferentes de crentes, como se a Igreja de Cristo estivesse dividida em tipos de pessoas. Então, os crentes pentecostais e neopentecostais, eles tomam o texto de Atos 2, versos 1 a 4, como algo normativo e que deve ocorrer sempre na igreja. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que há diferença. Nós temos ali os apóstolos que foram batizados, ali os 12, e o final do capítulo nos diz que 3.000 pessoas foram batizadas. E aí nós temos os 120 também que estavam reunidos antes no cenáculo, antes desse evento. Então, 120 dos já discípulos de Jesus, e a pregação de Pedro gera 3.000 convertidos ali no dia de Pentecostes. Aqueles 120, eles receberam o Espírito Santo posteriormente. Já aqueles que receberam a salvação ali naquele momento, receberam o Espírito no mesmo momento. Vamos dar uma olhada no texto de Atos 2, eu vou compartilhar o texto aqui, mas nós poderemos ver que ali aqueles 3.000 receberam de uma única vez. Observe aqui a partir do verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E, perceba aí, recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Então aquelas 3.000 pessoas que receberam o Senhor nesse dia, receberam o batismo e também receberam um dom do Espírito Santo, que nós podemos ver aí no final do verso 38. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se nós formos considerar a massa de pessoas, qual é mais provável que seja o padrão estabelecido para a igreja? Os 3.000 ou 120? Logicamente, seriam os 3.000. Então, Pedro está pregando aqui, anunciando o reino de Deus, e aquelas pessoas, ao ouvirem, eles se arrependeram, compungiu-se-lhes o coração, como diz aí, eles foram tocados pelo Espírito Santo e foram transformados, e por isso então receberam o Espírito Santo. Mas vamos voltar ao começo do capítulo 2.
Os versos 1 a 4 relatam, então, o que ocorreu no dia de Pentecostes. Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o evento que Pentecostes marca, e aí, só para nós termos o significado da festa, Pentecostes era celebrado pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. E ele era celebrado como o dia que Deus havia dado a lei no Sinai. Então, 50 dias depois da saída do Egito. Mas, na prática, era uma festa das 7 semanas, que celebrava a colheita, e acabou sendo o motivo de maior celebração não tanto a colheita, mas o fato de Deus haver dado a lei a eles no Sinai. Então, nesse dia da festa, então a festa também não tem ligação com a descida do Espírito Santo. Nesse dia eles estavam reunidos e não foram só o ter falado em línguas que ocorreu, mas perceba que o verso 2 diz que teve um som que veio do céu, como de um vento impetuoso. E o verso 3 diz que apareceram línguas como de fogo distribuídas sobre a cabeça deles. Então, se esse texto fosse normativo, por que não ocorre sempre dessa forma? Se houve um barulho de vento, línguas aparecem e todos falam em línguas, não é? Pedro vai tratar esse evento como o cumprimento da profecia de Joel. Veja o verso 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que veio o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A citação de Pedro aqui é de Joel 2, 28 e 29. Então, o conteúdo dessa profecia mostrava exatamente isso que estava acontecendo, que o Espírito Santo seria derramado não somente para o povo de Israel, mas ele seria derramado sobre todos. Todos receberiam o Espírito Santo e seriam feitos um só povo de Deus. E então, tudo isso era o cumprimento de uma profecia e não é algo que deve acontecer repetidamente. Estava ali acontecendo o que o profeta havia profetizado e havia dito que aconteceria. Então, a importância da festa de Pentecostes aqui não é porque as línguas foram dadas, mas porque ocorreu o último evento redentivo, o último evento histórico da redenção. Como nós podemos perceber, o nascimento de Jesus foi o primeiro evento, depois ocorreu a sua morte, depois sua ressurreição e, por fim, a ascensão e, então, a descida do Espírito Santo. Então, Jesus desceu, como havia sido prometido, se humilhou, tomou a forma de servo, foi julgado injustamente, foi morto, crucificado, mas ele ressuscitou e a ascensão marca a sua vitória, porque ele retorna aos céus e retoma a sua posição no trono, agora como vitorioso, tendo ressuscitado. E aí, então, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e faz com que a igreja, então, seja espalhada. Aí a igreja recebe o poder para ser testemunha em todo lugar. E ele é o penúltimo evento redentivo, porque o último será a volta do Senhor. Então, o evento que aconteceu no dia de Pentecostes foi o último da histórica atividade salvadora de Jesus. Como ele havia dito, quando ele subisse, ele enviaria o Consolador. E do mesmo modo como os efeitos da morte e da ressurreição de Jesus estão presentes em todas as épocas, também os efeitos da descida do Espírito Santo estão presentes em todas as épocas, disponíveis a todas as pessoas. Sem a descida do Espírito Santo, a obra de Jesus não estaria acabada. E a mesma promessa do Antigo Testamento do derramamento do Espírito passaria em branco. Então, tudo está ligado. Jesus precisava descer, precisava morrer, precisava ressuscitar, precisava ascender aos céus e precisava enviar o seu Espírito Santo. Então, todo o evento redentivo
foi cumprido e foi estabelecido conforme Deus havia prometido. E a igreja recebe os efeitos dessa vinda de Jesus de forma permanente. E não precisamos mais pedir que Deus dê o seu Espírito Santo, porque ele já foi concedido. Ele não foi derramado só para os apóstolos, só para aquelas pessoas que estavam lá, mas ele foi derramado para toda a igreja, para todo o que crer possa ter acesso ao Espírito Santo e possa receber o Espírito Santo. Então, essa descida do Espírito Santo marca o derramamento permanente sobre a igreja, o derramamento para todos. Então, por isso que ele foi um evento único, e por isso que Atos 2 ele não é algo normativo que deve acontecer continuamente, mas ele ocorreu de uma única vez, cumprindo a profecia e cumprindo o plano de Deus, cumprindo a redenção de Cristo. Então, pedir a Deus que envie o Espírito Santo seria algo semelhante a pedir que Jesus seja morto de novo. Então, foi justamente porque ele é um evento único. Ele não é um evento que é repetido várias vezes. Assim como Jesus foi crucificado e morto uma vez, o Espírito Santo também foi derramado uma vez. E esse derramar do Espírito Santo faz com que o Espírito passe a habitar na igreja e nos crentes. Mas a dúvida que surge é, então, o que aconteceu em alguns textos, como Atos 8, Atos 10 e Atos 19? Seriam outras descidas do Espírito Santo? Alguém poderia pensar que em cada uma delas aconteceu o evento repetido. Mas nós vamos ver cada um deles e vamos ver que eles cumpriam um propósito. Eles tinham algo a cumprir. O primeiro deles é o texto de Atos 8. Atos 8, de 5 a 17. Diz aí: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Antes de nós prosseguirmos, perceba que esse texto ele vem logo em seguida à morte de Estevão. Capítulo 7 narra a morte de Estevão apedrejado. O final do texto, e aí no começo do capítulo 8, diz que Paulo concordava com a morte de Estevão, então se levantou uma grande perseguição em Jerusalém, que fez com que todo mundo fosse disperso, todo mundo tivesse que sair de Jerusalém, só os apóstolos ficaram lá. E isso fez com que o evangelho fosse espalhado. O verso 4 aí diz que enquanto eles iam sendo dispersos, iam pregando a palavra. E aí então Lucas passa a relatar a Filipe como aquele que pregou entre aqueles homens. Aí então aparece Simão o mágico. Verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram ele porque havia muitos iludira com mágicas, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então aí o verso 16 e 17 fala que aqueles samaritanos que Filipe havia evangelizado ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E os apóstolos foram enviados para impor as mãos sobre eles e conceder o Espírito Santo. Por que isso acontece, então? Se em Atos 2 diz que o Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas, e aqueles 3.000 o receberam instantaneamente, por que isso acontece dessa forma? É importante nós observarmos que lá no começo do livro de Atos, antes da ascensão, ou no momento da ascensão, Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, eles receberiam poder
quando o Espírito Santo descesse, eles receberiam poder e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É importante nós observarmos que até o momento do apedrejamento de Estevão e da sua morte, a igreja estava restrita a Jerusalém. Estava no primeiro lugar onde Jesus disse que eles seriam testemunhas. E motivados pela perseguição, é que aí sim eles foram para Samaria. E é nesse momento que eles chegam a Samaria e os samaritanos começam a ouvir a palavra de Deus. E nós podemos adicionar a isso o fato da rivalidade entre judeus e samaritanos. Por conta disso, era necessário que os apóstolos demonstrassem que aquelas pessoas também eram crentes. Então, mais do que uma norma ou uma amostra de que isso acontece dessa forma, de que primeiro alguém é convertido e depois recebe o Espírito Santo, esse texto nos mostra, ou tinha como propósito, o evento tinha como propósito mostrar aos crentes de Jerusalém que os crentes de Samaria eram como eles. Perceba, o verso 14. Eles ouviram que eles haviam recebido a palavra e mandaram Pedro e João. E eles desceram para lá e oraram para que recebessem o Espírito Santo. Então, é como que uma validação apostólica de que pessoas fora de Israel também eram crentes. Então, mais do que uma norma, isso tinha como propósito mostrar às pessoas daquele dia que os samaritanos eram crentes. Que os samaritanos receberam a Deus. Que os samaritanos também deveriam ser incorporados à igreja, porque eles não eram pessoas diferentes ou crentes diferentes dos crentes de Jerusalém. Então, o propósito desse texto é mostrar para eles que os samaritanos eram recebidos. A palavra de Deus começava a progredir. E o livro de Atos mostra isso. E é por isso que o próximo texto, em Atos 10, nós já vemos a palavra de Deus sendo levada para gentios. Começo do capítulo 10, nós temos o anjo falando para Cornélio chamar a Pedro para falar com eles. Na sequência, ou para ir até Cornélio. E Cornélio já é dito que ele era um homem piedoso, que tinha simpatia dos judeus, mas ele ainda era simpático ao judaísmo e precisava do Espírito Santo e precisava de Jesus para ser um cristão. E no mesmo momento que o anjo diz a Cornélio que chame Pedro, Pedro também recebe uma visão, é a famosa visão do lençol, em que Pedro vê vários animais na hora do almoço, e Deus diz a ele, mata e come, ele diz que não poderia comer nada impuro. E aí então é dito a ele, não considere impuro o que Deus purificou. E aí quando ele está pensando o que poderia ser aquela visão, o que significava aquilo lá, então ele recebe outro sinal dizendo, estão vindo 2 gentios aí, receba eles e vá com eles. Então Pedro entende que não era somente da comida que Deus estava falando para ele, mas que os gentios tinham sido também purificados para Deus e também seriam recebidos como parte do corpo da igreja. Então Pedro vai até eles, até o verso 43 nós temos o relato da pregação, e aqui no verso 44 a conclusão de tudo isso. O verso 44 diz que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode recusar água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. E pediram que permanecesse com eles alguns dias. Aqui nós vemos um padrão, então, diferente. Primeiro eles falaram em línguas, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, e quando eles perceberam que o mesmo tinha acontecido com eles, que eles falavam em línguas, que eles estavam engrandecendo a Deus, que eles estavam dizendo as verdades de Deus, foi então que eles foram batizados. Não como antes, primeiro batizados para depois receberem o Espírito Santo. Então, se esses textos fossem normas para hoje, regras, então como que a gente conciliaria isso? Então, o que nós precisamos entender nesse texto é o seguinte, antes deles serem batizados, porque o caso dos gentios também não era muito melhor que dos samaritanos, frente ao que os judeus consideravam. Então, eles primeiro precisavam ver com seus olhos que aqueles homens eram crentes. Então, como que Deus fez?
derramou o Espírito Santo e deu as mesmas evidências lá de Atos 2. Engrandecer a Deus, e o engrandecimento aqui significa louvar a Deus, engrandecer o seu nome, exaltar a Deus, né? Por exemplo, dizer Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Então aqueles homens exaltavam a Deus, assim como havia acontecido em Pentecostes, e falavam em línguas. Então, quando eles olharam, eles perceberam que o evento era o mesmo, que a forma como havia sido feito com eles era o mesmo. Então, se Deus havia validado a conversão daquelas pessoas, o que os apóstolos, o que os judeus e Pedro ali poderiam fazer? Eles não poderiam negar água. Mas eles batizaram aqueles homens porque entenderam que Deus havia mostrado para eles que eles eram crentes também. Pedro, então, já desde o chamado, já havia compreendido, e aqui, então, fica muito mais claro para ele que os gentios também haviam sido santificados para Deus e poderiam ser recebidos pelo corpo da igreja. Então, aqui, da mesma forma como dos samaritanos, o falar em línguas, o derramamento do Espírito Santo, e aqui nesse caso, antes do batismo, era para mostrar que, de fato, os gentios eram crentes, que os gentios poderiam ser recebidos na igreja. E quem estava validando isso não eram os apóstolos, não eram os evangelistas, mas era o próprio Deus. Porque o derramar do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre eles, era coisa de Deus. Era algo que Deus dava e não alguém. Então, a partir do momento que eles tiveram a evidência, eles receberam na igreja, porque o batismo demonstra algo que já foi feito no interior. É a demonstração visível disso, então. Então, a partir da validação do próprio Deus, eles poderiam receber o batismo e serem incorporados na igreja. E o último texto que nós temos aqui também é o de Atos 19, que fala a respeito da conversão dos discípulos de Éfeso. Os versos 1 a 7 nos diz o seguinte: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: Recebestes porventura Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo sabemos, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disseram-lhe: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Esses homens haviam sido evangelizados por Apolo. E Atos 18 nos diz que o próprio Apolo precisou ser evangelizado por Áquila e Priscila, porque como eles não haviam ainda compreendido completamente a mensagem de Jesus Cristo, ou crido no Senhor Jesus, era necessário que eles ouvissem a verdade do Evangelho, não ficassem só na promessa, porque lembra que João Batista pregava que o Cordeiro de Deus estava chegando, que ele estava nesses dias já entre eles, e ele mostrava, e ele apontava para o Messias. E era necessário que as pessoas compreendessem a verdade do Evangelho e depois tudo que o Messias faria. Então aqueles homens ainda não haviam compreendido a respeito de Jesus. E o próprio Apolo precisou ser instruído também para compreender essa verdade. E eles não conheciam então a plena verdade sobre Jesus. E o que Paulo faz aqui então é ensinar para eles a respeito de Jesus, e aí sim eles podem ser batizados como crentes. Né? Eles precisavam ainda da conversão, porque a conversão a gente precisa lembrar que ela é a confiança, vamos chamar de a confiança em Jesus Cristo, o receber o Senhor como seu Salvador, confiar somente nele para a salvação, confiar que somente o sangue de Jesus cobre pecados. Então, enquanto aqueles homens ainda não tinham isso, eles ainda não eram convertidos. Então, o que Paulo está fazendo aqui é também recebendo essas pessoas como crentes, recebendo eles como convertidos, né? E eles não eram convertidos, mas tornaram-se com a pregação de Paulo e receberam o dom do Espírito Santo no mesmo instante. Portanto, o que aconteceu nesse episódio, longe de ser uma segunda bênção, confirma que o Espírito Santo é dado no momento da fé, né? Então fica claro que no momento em que eles creram, eles foram batizados com o Espírito Santo, né? O verso 6 aí diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens, né? Então,
mostrando para nós que acontece simultaneamente a conversão e o Espírito Santo é derramado sobre nós. E aí eram as evidências de que isso havia acontecido. Então, como nós vimos, em cada texto, cada texto tem como propósito mostrar uma verdade, né? Ou mostrar que os samaritanos também recebiam e por meio da validação dos apóstolos isso foi feito. O outro texto mostrava que Deus havia recebido os gentios, né? E por isso então eles receberam esse batismo. E aqui a conversão também de pessoas que precisavam da conversão. Então a gente precisa entender que esses textos eles não são normativos, no sentido de que tem que acontecer dessa forma hoje. Até porque existem outros textos em Atos também que a gente não entende como normativo. Quando enganaram os apóstolos quanto à entrega dos dízimos em Atos 5, Ananias e Safira foram mortos, e isso não acontece dessa mesma forma. Também Atos 1:26 mostra, se nós tomássemos ele como base, seria a base para escolher o pastor jogando sortes, né? Então, esses textos eles tinham como propósito, e aí o relato de Lucas, como validação histórica, era relatar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Os textos que são normativos, geralmente nas cartas, né, ou os evangelhos também, quando apresentam normas, eles são validados em outros lugares da Escritura, né? Eles têm uma validação mais ampla quando nós olhamos em outras partes da Bíblia. Em alguns outros momentos, como esses relatos, são apenas relatos narrativos do que Deus estava fazendo ali na igreja. E é importante nós considerarmos também que Atos estava marcando a expansão da igreja. Como eu disse, lá no início de Atos, a igreja está reclusa em Jerusalém. Eles estão agindo só em Jerusalém. E no final do livro, nós vemos que a igreja chegou até Roma, porque aí Deus foi cumprindo aquilo que ele havia dito, de ser testemunha na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E durante o relato do livro de Atos, nós vemos a igreja indo para a Judéia, para Samaria, como nós vimos ali no capítulo 8, indo aos gentios a partir do capítulo 10, e aí a partir disso, Paulo faz as 3 viagens de missionárias, espalha o evangelho ao mundo antigo conhecido, e o evangelho chega até as portas de Roma, até o centro do império daquele tempo, né? Então, a intenção de Lucas, ao relatar tudo isso, não era narrar cada evento como sendo a norma para a igreja em todas as épocas, mas através do todo mostrar como a igreja verdadeira é vitoriosa pelo poder do Espírito Santo, né? Então, os textos que quando nós formos considerar então como normativos, a gente precisa encontrar outros textos que também deem essas instruções, né? Então, acima de tudo, o propósito de Lucas era mostrar que a igreja de Jesus Cristo, ela é vitoriosa. Que a igreja de Jesus Cristo, ela vence as oposições, não pelo poder das pessoas. Como que aquele pequeno grupo poderia resistir ao ataque do Império Romano que havia destruído e subjugado tantas nações? Então, o que o livro de Atos mostra é o poder de Deus cuidando da sua igreja e fazendo com que ela expanda todos os limites imagináveis. Então, aí, o que nós precisamos pensar agora é, então, como acontece o batismo com o Espírito Santo, né? Se aqueles textos não são normativos, em que momento isso acontece? Nós vamos olhar mais um texto, agora Coríntios, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, na verdade, o verso 13. O verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito, né? Então, aquilo que havia sido demonstrado no caso dos samaritanos e dos gentios é o que Paulo está mostrando aqui, que em um só Espírito todos foram batizados. Não havia um Espírito diferente para judeus e outro para os gregos, mas um só Espírito é o que batiza a todos e os transforma em um só corpo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E aí, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, a todas as categorias de pessoas, a todas as nacionalidades, não há nenhuma categoria que exclua pessoas de serem batizadas dentro desse único batismo,
e recebidos em um só corpo. E é importante também, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Um só Espírito. Né? Então, Paulo está mostrando para eles que é um Espírito só que batiza todo mundo. E a todos é dado beber em um só Espírito. Perceba que aí é dito que todos, né? E não há uma distinção. Em algum momento sim, outro não. O começo do capítulo 12, a partir do verso 4, diz que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o que Paulo está trabalhando aqui? Ele está trabalhando com a ideia de que a Igreja de Cristo é abençoada com os dons espirituais. E quando Deus derrama os dons sobre as pessoas, ele não derrama o mesmo. Deus não dá línguas a todos, por exemplo. Deus não dá dom de profecia a todos, de cura a todos. São alguns relatados por Paulo e também nós vemos aqui ativamente nos apóstolos, né? Mas a igreja ela é composta de diversos dons. E isso porque Deus abençoa a igreja com os dons. Cada um é dado o dom para que ele possa contribuir para o corpo de Cristo. Então esses dons, apesar de eles serem muitos e variados, isso não faz com que o Espírito seja também variado. Mas o mesmo Espírito é o que dá os dons para que a igreja seja abençoada. Os versos 8 a 10 mostram uma lista, né? E aí a gente tem outras no Novo Testamento. Mas a lista que Paulo coloca aí, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então os versos 8 e 9 têm uma ênfase aí sempre no mesmo Espírito, no mesmo Espírito, no mesmo Espírito. E a conclusão no final é que o mesmo Espírito é que realiza todas essas coisas. Para mostrar que apesar da variedade que há na igreja de dons, é o mesmo Espírito que dá os dons a quem ele quer, da forma que ele quer. Então o que isso tudo mostra para a gente? Que a igreja é uma unidade. Que a igreja é composta de um corpo de crentes que não está dividido. Que não está dividido em habilidades, não está dividido em categorias, ou então em recebimento do Espírito. Mas que toda a igreja, tendo recebido o Espírito Santo, é habilitada para a obra. Que toda a igreja, tendo recebido o Espírito Santo, pode trabalhar para Deus, porque todos que estão ali dentro são parte da família de Deus. E é importante nós percebermos que se alguém não tiver o Espírito Santo, esse alguém não é crente. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo deixa muito claro a ideia de que não existe diferença de pessoas dentro da igreja. Ou ela foi convertida e recebeu o Espírito Santo e não está mais na carne, ou então ela não é crente. Tanto é que Paulo começa: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Porque pensa só, se alguém foi convertido e não recebeu o Espírito Santo, como que essa pessoa está? Ela pertence a Deus ou não? Então, se a diferença é entre carne e espírito, se ele não recebeu o Espírito Santo ainda, não tem como ele ser de Cristo. Não tem como ele pertencer a Deus. Então, por isso, não há como alguém dizer que é um crente e não ter recebido o Espírito Santo. É impossível. No momento em que Deus transforma, no momento em que Deus converte os corações, o Espírito Santo é derramado. Como nós já estudamos em outras oportunidades, é justamente porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem testifica a respeito de Jesus no nosso coração é o Espírito Santo. Quem abre a nossa mente e o coração para que nós possamos ver a nossa pecaminosidade e ver a graça de Deus é o Espírito Santo. Então toda a obra de transformação, de regeneração, de conversão tem o Espírito Santo presente. Então como que o Espírito Santo estaria agindo fora?
se ele não estivesse agindo dentro. Como que uma sugestão externa pode transformar o interior? Então, o Espírito Santo ele é ativo em toda a conversão. Ele está agindo dentro de nós para que nós possamos receber a Cristo como Senhor. Então, o Espírito Santo, por isso, ele está presente na nossa vida. O Espírito Santo está presente desde o momento em que nós recebemos o Senhor Jesus e fomos convertidos. Por isso, não existe classes de crentes dentro da igreja, não existe diferença entre espiritualidades no sentido de ter recebido o Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos considerar é que em nenhum outro lugar do Novo Testamento é mandado receber o Espírito Santo. Em nenhum lugar do Novo Testamento a gente vai ver alguém dizendo para alguém, busque o Espírito Santo, porque justamente o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é algo que Deus dá para nós. Se você se lembrar do texto lá de Atos 10 que nós lemos, quem agiu para a transformação dos gentios? Senão o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Então, no mesmo momento em que nós recebemos a Jesus, nós recebemos a transformação, nós também recebemos o Espírito Santo e ele passa a habitar em nós. Também é importante nós observarmos e termos em mente que a palavra todos que está presente lá no verso 13, conforme nós lemos, mostra que Deus deu todos a beber. Né? João 7:37 e 38 diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então a conexão é entre crer nele e já receber o Espírito Santo. Então a conexão ela é muito clara. E é por isso que Paulo disse lá em Coríntios 12:13, que em um só Espírito todos nós fomos batizados. Todos. Não somente alguns, depois de algum tempo, mas todos. Jesus deixou muito claro: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber. Então o Espírito Santo fluiria de dentro dos crentes. Quem crer em mim, do interior já fluirá rios de água viva. Não há um espaço de tempo em que isso ocorre, mas ocorre no momento da conversão. Jesus mata a sede daqueles que estão sedentos com o Espírito Santo, com o Espírito que ele dá a nós. Também o texto dá mais força à ideia do um. Do mesmo modo como a palavra todos traz grande ênfase no batismo como uma experiência comum, também a palavra um fala da experiência única. Né? Então, cada um de nós foi batizado com o Espírito Santo, como Paulo diz ali aos Coríntios, e isso demonstra a unidade do corpo. Isso demonstra que todos recebem, e não alguns sim, outros não, espere um pouco. E o Espírito Santo ele serviu como unificador da igreja. E, em hipótese alguma, um fator de diferença. Né? Então, o Espírito Santo é dado para fazer com que todos sejamos um, para que todos sejamos um único corpo. Então, ao invés de separar em categorias, em níveis de crentes, o Espírito Santo, ele une. O Espírito Santo, ele nos faz um. E como Efésios diz, em um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Então, o Espírito Santo é um fator unificador e não de divisão. Jesus batizou em único Espírito todos os crentes num único corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Nada poderia ser mais enfático. De fato, não há classes distintas de crentes. Num Espírito foi estabelecido em uma só igreja. Não há crentes parciais, assim como não há membros parciais. E aí, como a gente lê em Gálatas 3:26-28, pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então todos se tornaram um em Cristo. Todos se tornaram uma unidade, uma família. E isso é a graça de Deus. Isso é graça, porque senão estariam todos divididos e separados entre categorias. Então qual é a conclusão que nós tiramos de tudo isso?
quando se levanta a ideia de que há um segundo batismo, esse fato não é estabelecido pela Escritura. Isso não é um ideal bíblico, mas como nós vimos, o dia de Pentecostes teve como objetivo cumprir a profecia de Joel. Teve como objetivo concluir a obra redentiva de Cristo. Morte, ressurreição, vinda, morte, ressurreição, ascensão e derramado do Espírito. Ele tinha como propósito cumprir a promessa e derramar definitivamente o Espírito Santo sobre a igreja. Dessa forma, o Espírito Santo ele está disponível à igreja e ele atua na igreja, tanto dando poder para a igreja anunciar o evangelho, como havia sido a promessa em Atos 1, como também habitando nos crentes, para que os convença do pecado, para que aponte os erros quando eles falharem, para testificar no seu interior que eles são filhos de Deus. Também o Espírito Santo é quem nos auxilia nas nossas petições. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então o Espírito Santo, ele é quem age no nosso interior. Ele é quem dá ele é quem é a água que flui a partir do momento em que cremos no Senhor Jesus. Então por isso não pode ter distinção entre pessoas que têm o Espírito e não têm o Espírito. Não pode haver crente que não tem o Espírito Santo. Mas se você foi transformado por Jesus, o Espírito Santo habita em você. Não pode haver distinção, até porque o próprio Jesus disse que no momento em que nós crescemos, receberíamos o Espírito. E o que a Bíblia mostra é que sempre isso é acompanhado, né? Ao invés de o que aconteceu com os apóstolos e algumas demonstrações em Atos serem normativos, eles apenas descrevem aquilo que estava acontecendo. Lembra que no caso dos apóstolos, eles eram crentes que estavam na dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles já tinham o Espírito, eles conheciam o Espírito, apesar das suas fraquezas e debilidades em muitos momentos, não crerem em Jesus e na sua missão e questionarem a Jesus se seria assim mesmo. Apesar dessas muitas falhas, eles eram crentes, só que ainda precisavam receber o Espírito Santo porque a promessa era posterior. Da mesma forma que com samaritanos e gentios, a diferença de tempo entre o recebimento tinha a ver com a validação apostólica de que aquelas pessoas eram crentes. No caso dos samaritanos, no caso dos gentios, ele desceu no mesmo momento em que eles ouviam a palavra. Mas no caso dos samaritanos, para que os apóstolos testificassem que aquelas pessoas realmente eram crentes e haviam recebido o Espírito Santo. E as evidências que aí acompanhavam esses momentos era para mostrar que, assim como eles receberam lá no começo, aqueles outros grupos de pessoas também recebiam. No caso dos gentios, mostrava que eles eram iguais. Tanto que a expressão que eles fazem lá aconteceu da mesma forma que conosco. Mostra que eles eram crentes iguais, não eram uma outra categoria, porque um judeu prosélito gozava de menos privilégio do que um judeu verdadeiro, um judeu original, vamos dizer assim. Ele gozava de menos privilégio. Mas quando os gentios recebem o Espírito Santo e eles veem que acontece da mesma forma, é para mostrar que não tem diferença. O Espírito habita em todos da mesma forma. Então perceba, o que precisa ficar claro para nós é que esses textos tinham como propósito a validação e a demonstração do que acontecia. Então Lucas está narrando. Outros textos não estão validando essa ideia, mas pelo contrário, eles mostram que o Espírito Santo passa a habitar os crentes no mesmo momento, como Paulo disse em Romanos. E o Espírito Santo é quem mostra que nós somos crentes em Jesus e não estamos mais na carne. Então esses eventos eles tinham como propósito validar para aquelas pessoas que de fato aqueles grupos também eram crentes e gozavam dos mesmos direitos e privilégios como igreja do Senhor Jesus. Essa é a maravilha de Deus, que une a igreja em um só corpo, que une a igreja num só povo e derrama sobre todos o Espírito Santo. Derrama sobre todos aquele que dá a vida, que testifica no nosso interior que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos que se convertem. Não é algo posterior, não é algo que acontece depois,
para ver se a pessoa é crente mesmo e aí sim o Espírito Santo desce, não. Mas para que alguém possa ser crente, ele precisa ter o Espírito Santo. Então, no momento da conversão, nós recebemos o Espírito Santo e somos batizados nele. E isso faz com que nós sejamos crentes. Se o Espírito Santo não habitar em nós, nós não somos crentes em Jesus. Então é muito importante nós percebermos isso, porque a maioria do mundo pentecostal e neopentecostal pensa de forma diferente. E os números de pentecostais e neopentecostais é a maioria no nosso país, né? Então, nós precisamos ter isso muito claro, que esse tipo de demonstração, ele estava limitado àquele evento, ao falar em línguas. Ele estava limitado ao cumprimento da promessa. E das outras vezes que ele apareceu, era para validar ou para demonstrar que aquelas pessoas que receberam eles eram iguais aos judeus que receberam lá em Jerusalém. Tanto samaritanos quanto gentios gozavam da mesma categoria, ou eram o mesmo tipo de crente, que recebiam os mesmos sinais. Era um sinal de validação. E isso, por isso, então, nós entendemos que cessou. Esse dom, ele cessou na era apostólica. Né? Então, as línguas, elas cessaram, e o Espírito Santo é derramado sobre todos da mesma forma no momento da conversão. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Você pode nos contactar por e-mail, pelo WhatsApp. Nós teremos prazer em responder às suas questões. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Somos gratos a Ti porque o Senhor mostra a Tua graça e o Teu poder ao derramar o Teu Espírito para habitar nos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos transforma, nos restaura e nos regenera. Muito obrigado porque o Teu Espírito habita em nós. Oramos a Ti gratos em nome de Jesus. Amém.